Um veterano de guerra, ele viveu experiências que geraram traumas. Esses traumas deixaram cicatrizes. E se alguém chega perto de você, fazendo algo que parece com aquilo que te fizeram e causaram aquela ferida, rapidinho você está pronto para se defender ou para atacar. Então toda cicatriz na minha vida e na sua vida, ela é sensível. Primeira definição: traumas ou fraturas emocionais. São vivências ou experiências do passado de muita dor, que causaram feridas emocionais que ainda estão presentes nas nossas vidas, causando prejuízo à saúde física, à saúde emocional e gerando vários tipos de resultados, na maioria das vezes negativos, na nossa vida. Então, peraí, então quer dizer que uma fratura emocional, um trauma emocional, ela vem de uma experiência de dor, ok? Esse é o primeiro princípio, ela vem de uma experiência de dor. Em alguns casos, uma única experiência, mas que causou uma intensa dor, algo muito forte, algo muito marcante. Ou então pessoas que foram submetidas a pequenas dores ao longo de muito tempo e que esse pouco bater causou uma ferida. É fácil dizer que viveu uma grande dor quem vive um abuso sexual, um estupro, quem vive uma violência absurda física. Levei muita surra de cinturão, ou então passei uma exposição. Nós temos casos de alunos que apanharam de cinturão até o corpo estar todo ferido e a mãe tirou a roupa e colocou na rua para que todos os vizinhos vissem. Foi uma experiência traumática. Aconteceu uma vez, mas foi suficiente pela intensidade da dor, da vergonha, da humilhação, para marcar, gerar uma fratura, um trauma nas mãos. Mas tem outras pessoas que acontece só isso, uma pancadinha, uma pancadinha. Uma pancadinha, todo dia, uma pequena pancadinha, no mesmo lugar, no mesmo dia. Não estou falando de uma pancada de chinela, eu estou falando, talvez seja uma palavra de maldição, talvez seja uma crítica, todo dia uma crítica, todo dia uma crítica. Você não presta, você não presta, você não presta, você não presta, você não presta. Você faz tudo errado, você faz tudo errado, você faz tudo errado, você faz tudo errado. E talvez não tenha sido na sua infância, dentro de um casamento. Todo dia, uma grosseria, uma resposta estúpida, uma indiferença, uma grosseria. E o que era pequenas dores causou uma ferida. Estão entendendo até aqui? Essa é a primeira definição. E essas feridas, esses traumas emocionais, eles geram cicatrizes. E o que são essas cicatrizes emocionais para a febre 6? Quando as nossas feridas cicatrizam, elas podem se tornar aprendizados traumáticos ou benéficos. Benéficos? Benéficos. Isso varia de acordo com a intensidade e a duração e o significado que eu, pessoa machucada, dei ao meu trauma. Então, Camila, quer dizer que uma cicatriz emocional, ela pode ser boa ou ruim de acordo com o significado que eu dei, o significado emocional, com a narrativa que eu tenho para aquela dor? Sim. Uma cicatriz traumática, elas são as marcas emocionais que nos permitem ter uma vida aparentemente normal, na maioria do tempo. Porém, elas ainda são sensíveis. É simples. Eu acho que eu bati o quê? Umas 30 vezes aqui no meu braço? No primeiro não senti nada. Do 10º em diante, eu já consigo sentir, já fica mais sensível. Então, toda cicatriz na minha vida e na sua vida, ela é sensível. Sempre ela é sensível. Se você tocar, você sabe que ali tem uma cicatriz. Quando essa área que está sensível, ela recebe qualquer tipo de ameaça ou um estímulo, onde a pessoa manifesta um cuidado, uma forma de pânico preventivo ou uma maneira desproporcional para a proteção. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nos Estados Unidos existem muitos veteranos de guerra. E uma vez a gente assistiu uma reportagem de um veterano de guerra. E assim, é difícil você estar de verdade, não no planejamento de uma guerra, mas você está no fronte, perdendo seus amigos, matando, sai todos os dias, não sabe se volta. É difícil, aquelas bombas explodindo, tiro para todo lado, você se mexe achando que o tiro vai pegar em você e a pessoa está morrendo do seu lado, morre outro do outro lado, você segura o braço de um, bota o dedo na jugular do outro, aquilo é real, tá? Aqueles filmes que a gente assiste, aquilo é real. Acontece daquele jeito. É difícil uma pessoa dessa voltar e ter uma vida normal. Por quê? Porque ele viu sobre forte impacto emocional. Ele viveu experiências que geraram traumas. E esses traumas deixaram cicatrizes. E o que é que acontece quando existe uma cicatriz emocional na minha vida e na sua vida? Um veterano de guerra, ele pode estar aqui tranquilo, num ambiente seguro, sentado do lado de vocês, pessoas maravilhosas, incríveis, pessoas bem-sucedidas, inteligentes. Mas se ele ouvir um barulho bem aqui do lado da porta, que para ele, para a ferida emocional dele, remeta a um barulho de tiro, a reação dele vai ser completamente diferente da de vocês. Vocês concordam comigo?
completamente diferente. A forma como eu e você vamos nos assustar, e se fizer um exame dos nossos batimentos cardíacos, da química, dos hormônios de adrenalina que solta no nosso corpo, é completamente diferente. O dele vai ter picos absurdos de adrenalina, talvez ele tenha uma reação bruta, ele bote uma mesa dessa para cima, ele corra, ele se abaixa ou ele ataque. Ninguém sabe qual é a reação. Ele é traumatizado. E isso acontece na minha vida e na sua vida com as cicatrizes emocionais traumáticas que nós temos. Essas cicatrizes, em alguns momentos, elas ficam saradas para algumas pessoas. Camila, o que é uma cicatriz sarada? São quando os traumas foram curados. As experiências adversas que eu e vocês tivemos no nosso passado ou no nosso presente, elas, por algum motivo, a gente conseguiu que elas fossem saradas. Elas passaram de ser tocadas, pararam de ser provocadas, pararam de ser quando a gente tem uma ferida que fica uma casquinha. Você já viu criança arrancando a casquinha? E aí tá ficando bom, ele vai lá arrancar a casquinha de novo? Tá ficando bom, ele vai lá, daqui a pouco não fica mais bom, daqui a pouco aquela simples casquinha vira um cantinho de pus aqui no canto, precisa de mais tratamento. As nossas feridas emocionais são iguais. Se eu parar de submeter ela ao atrito, a fonte geradora da mágoa, em um dando certo tempo, ela vai sarar. Ela vai sarar. E essa cicatriz sarada, pode ser que ela não traga mais prejuízo. E, na verdade, algumas, tá certo? Podem ter até um aprendizado positivo. Vou dar um exemplo do meu marido. O meu sogro criou os 3 filhos, homens, tendo que fazer o que tinha que ser feito. Camila, como assim? Se eles sentassem na mesa para comer, eles tinham que comer a comida que estava na mesa. Levantar, pai, eu queria um exemplo que eles dizem, pai, eu queria um ketchup para colocar nesse macarrão. O macarrão tá na mesa, tá. O ketchup tá não. Então não levanta para pegar, vai comer o que tá na mesa. Levanta todo mundo 6 da manhã, vamos comigo preparar o barco, porque eu vou pescar hoje, vai todo mundo. Mas pai, eu não vou pescar. Levanta 6 da manhã. Porque a sua mãe quer para outro lugar, vai todo mundo com tua mão. E o Paulo disse assim, que quantas vezes eles perguntaram por que eles tinham que fazer isso? Ele dizia, porque eu quero. Por muitas vezes se sentiram injustiçados, se sentiram não amados, se sentiram... Acho que o sentimento ancorado era de injustiça. Porém, cresceu, com 16 anos saiu da casa do pai, diminuiu o convívio, essa ferida cicatrizou. E essa ferida cicatrizada, hoje, para ele, na leitura, a narrativa, o significado que ele deu, talvez os irmãos tenham dado um completamente diferente. Tem isso, tá? Você pode ter vivido a mesma coisa que outras pessoas sentadas do teu lado. E você deu um significado e ela deu outro. E esse trauma e essa ferida geram uma reação em você completamente diferente, porque cada um deu um significado diferente. E para o meu marido me fez alguém forte, que não vive a busca do prazer. Gente, o Paulo não é guiado pela busca do prazer. O Paulo faz o que tem que ser feito e ponto. É muito claro. Ele disse, amor, o que você quer fazer? Não sei, o que vocês querem fazer? Vamos embora. E ele entende que isso foi show, porque hoje ele faz o que ele tem que fazer sem sofrimento. Talvez com os irmãos tenha sido completamente diferente. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? São tudo memórias, experiências. Daqui a pouco vai fazer sentido quando vocês começarem a olhar para a vida de vocês. Feridas abertas. Porque quando a ferida está fechada, está fácil. Dei um significado correto, construí uma narrativa positiva, vi até vantagem. Vou dar outra sobre mim, para vocês entenderem mais. Se bem que a minha, eu ainda acho que eu ainda fico entre a aberta e a fechada. Vou guardar para depois. Feridas abertas. Feridas abertas é quando uma ferida recente ou não, ela pode ser antiga, ela pode ser da sua infância, mas ela ainda dói. E se ela ainda dói, ela ainda está aberta. Ok? Quando você lembra do episódio, quando você lembra do ato, quando você lembra do episódio de rejeição, de dor, de abandono, de mágoa, de agressão, de invalidação, de traição, de comparação e ainda gera sentimento de dor, não precisa se perguntar, a sua ferida está aberta. Ok? Antes que você pergunte, como é que eu sei se a minha ferida está aberta ou fechada? Se ainda dói, quando lembra da cena, se ainda causa algum tipo de tristeza, de angústia, se remete a um sentimento ruim, ou olha, pensa em alguém e se entristece com aquela pessoa, é porque a ferida emocional ainda está aberta. E uma ferida emocional aberta, ela costuma ser interpretada como uma agressão ou uma ameaça. E é por isso que essa pessoa que tem uma ferida aberta está, presta atenção, está sempre pronta para atacar ou fugir para evitar dor. Se a sua ferida emocional ainda está aberta e se alguém chega perto de você, fazendo algo que você acha, que parece com aquilo que te fizeram e causaram a ferida, pode até não ser a intenção daquela pessoa, mas rapidinho você está pronto para se defender ou para atacar. Essas feridas são a pior forma de dor, pois quem está nesse estado relembra constantemente a experiência do trauma. É como se o cérebro, que não distingue o que é real e o que é imaginário, estivesse o tempo inteiro revivendo a dor do passado. Vou dar um exemplo para você, que é um exemplo muito claro. A gente escuta muito testemunho de pessoas que foram traídas, cônjuges. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Camila, quem são as pessoas mais propensas para causar feridas emocionais em mim e você? Fala alto. As que a gente mais convive. Por isso, na primeira fase da vida, pai e mãe e irmãos. Na segunda fase da vida,
o cônjuge. As pessoas com quem eu mais exponho o meu tempo, as pessoas com quem eu mais me relaciono, com quem eu tenho que dividir decisões, estratégia, dinheiro, plano, futuro, presente, passado, são as pessoas que estão mais habilitadas, autorizadas a me machucar. Só que eu estou falando aqui das pessoas, né? Eu quero dizer que você machuca as pessoas com quem você mais convive. Você é machucado por quem você mais convive e você machuca quem você mais convive. E esse exemplo é muito comum. Eu vou dar um exemplo específico. Uma vez nós estávamos nos Estados Unidos, deve ter uns 3 anos, e chegou um casal. Nós estávamos numa igreja que a gente tinha ido visitar para fazer um favor a um amigo. E o Paulo deu uma palavra nessa igreja, uma igreja pequenininha, e chegou um casal chorando. O homem chegou chorando para o Paulo. A mulher, muito forte. E ele chegou e disse assim: Paulo, Camila, eu precisava conversar com vocês, eu preciso pedir ajuda. Eu cometi adultério de uma forma muito cruel. Não foi qualquer adultério. Aí ele começou a dizer: eu fiz isso por tanto tempo com tal pessoa, tarará, 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 tarará. E a esposa do lado ouvindo tudo. E eu me arrependi, eu pedi perdão, eu confessei para ela, para minhas 2 filhas. E eu estou disposta a fazer o que for possível para não destruir a minha família. Mas o tempo inteiro, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu me esforço, ela me agride, ela me rejeita, ela me acusa, ela passa o meu erro o tempo inteiro na minha mente. E ele falou, aí ela disse assim: agora eu posso falar? E a palavra dela foi: não consigo esquecer. Eu vejo a cena o tempo inteiro. Eu escuto vozes o tempo inteiro. O que é que a gente está falando com essa história? A ferida emocional dela está aberta. E por estar aberta, o cérebro dela visita a memória o tempo inteiro. E por visitar a memória o tempo inteiro, ela vive a mesma dor o tempo inteiro. E ao invés da ferida cicatrizar, ela aumenta o buraco. Porque o cérebro não distingue o que é imaginário. E cada vez que ela visualiza aquela dor, que ela visita de novo aquela traição, que ela visita a dor do coração dela, a humilhação, o abandono, o engano, a injustiça, a ferida abre. E ela diz: não, eu não quero separar. Não, eu quero meu casamento. Não, eu quero as minhas filhas. Eu quero esse lar. Mas eu não consigo parar de machucá-lo. Eu não consigo parar de machucá-lo. A minha ferida está ligada à crítica. Quem aqui foi criticado? Que loucura, né? Que loucura. E toda vida que eu faço essa pergunta e que todo mundo levanta a mão, eu digo: misericórdia, vamos acabar essa maldição na nossa geração, gente. Porque nós estamos tendo acesso a essa informação, não vamos levar isso para dentro dos nossos filhos. Que não saia nenhuma palavra de acusação e de crítica para os nossos filhos. Porque esse orgulho que destruiu a nossa vida até aqui, que causou prejuízo, essas feridas, a gente tem que acabar. Porque eu estou tendo acesso à informação que os meus pais, os seus pais não tiveram. Mas vamos lá, como é que funciona a crítica? A minha ferida emocional está ligada à crítica. Uma crítica severa que sempre veio com palavras de invalidação e de acusação. Essas são as minhas feridas emocionais. E é muito incrível porque, vamos lá, a minha mãe me criticava muito. E o meu pai era omisso. Tudo que ela dizia de mim, ele dizia o contrário. Eu era a filha perfeita, maravilhosa, linda, impecável, não fazia nada errado. A minha filha, ele enchia a boca para falar: minha filha. Só que ele nunca se posicionou. Então assim, que pai é esse que eu sou a sua filha e que me deixava constantemente estar sendo tratada aos gritos, aos berros, acusação, invalidação, merdinha, não serve pra nada, faz tudo errado, não fez mais que a sua obrigação? Então não foi ela só que causou ferida. Os dois feriram. Uma por ação, outro por omissão. Quem está entendendo aqui? Então existem em mim 2 gatilhos. A ferida fica aberta. Ou então, opa, não, ela já está fechada, já perdoei 1000 vezes. Sou uma pessoa sarada, faço o método CIS todos os anos. Entendo disso, vivo o processo de coaching. Então a minha ferida era uma ferida sarada. Porém a pele ainda é sensível. Então todas as vezes em que aparece alguém perto de mim com uma atitude onde eu vou me sentir humilhada e injustiçada, é impressionante. Juro que eu queria, sei lá, um exame de sangue na hora. Porque a química no meu corpo muda. Minha orelha fica vermelha, esquenta o pescoço. Só eu que sinto assim quando alguém toca no seu gatilho. Porque eu sinto uma química diferente em mim. Eu sinto com muita clareza. Eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho a mais precisa consciência. Eu mapeio os meus sentimentos para saber quais são as minhas reações. Essa é a minha ferida que ainda está sensível. E aí coisas que não são críticas, mas que eu entendo como crítica, ou que eu acho que eu vou ser criticada, já tira de mim uma versão que não é a que eu quero ser do dia. Já tira de mim um comportamento de reatividade. O porco espinho já bota os espinhos tudo para fora. Já diz assim: por que isso? O que você está falando? É um exemplo de uma ferida emocional que está sarada, mas que a pele ainda é sensível. Você já parou para se perguntar por que parece que as portas não abrem para você? Parece que para algumas pessoas é fácil. Tocou, tá tudo aberto. Mas para você parece que elas estão completamente fechadas, trancadas e que você não tem acesso. Porque para algumas pessoas parece que é fácil prosperidade financeira, sucesso na carreira, corpo saudável, aonde coloca a mão parece que tudo dá certo, filhos felizes, um casamento de paz. Por que será que para você parece que tudo é difícil?
Deixa eu te contar uma coisa. Existe uma única chave que te dá acesso à vida que você deseja viver. E existe também um caminho para pegar esse acesso. Eu quero te fazer um convite. No dia 21 de fevereiro, às 20 horas da noite, eu vou te entregar online, gratuito, um treinamento onde eu vou te trazer para um mais profundo nível de consciência. Por que é que as tuas chaves não têm aberto as portas da tua vida? Qual é o acesso real que você ainda não pegou? E o que é que está te impedindo de usufruir de tudo aquilo que você carrega? Clica aqui nesse botão, se inscreve no nosso treinamento e eu vou segurar na sua mão. E do jeito que um dia alguém segurou na minha mão, para que hoje eu viva uma vida que eu nem imaginei que eu podia viver, eu vou te conduzir para uma jornada linda, onde de verdade todas as portas vão ser liberadas.